tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas com a Reitoria Digital da Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Mississippi State University e a Universidade do Atlântico da Colômbia. Temos o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros, da Rádio Brasil Central e da Rádio Universitária. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Ricardo Balesteiro, que dedica-se à música de câmara e à colaboração musical. Tendo frequentemente realizado recitais ao lado de instrumentistas e cantores como Adélia Issa, Alex Klein, dentre vários outros. Ele apresenta-se regularmente nas principais salas e teatros do Brasil e tem participado de vários projetos de gravação para promover a música vocal e instrumental de compositores brasileiros como Alberto Nepomuceno, Camargo Guarnieri, Gilberto Mendes, Francisco Mignoni, Oswaldo Lacerda e Ronaldo Miranda. Como pianista e diretor musical, tem explorado novas formas de apresentação da canção e da música de câmara, que resultaram em diversas colaborações com a São Paulo Companhia de Dança. Foi professor na Universidade Colorado Boulder e realizou recitais, palestras e cursos nos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Canadá, Sérvia e Argentina. É doutor em música pela Universidade de Michigan, onde estudou piano colaborativo e música de câmara com Martin Katz. Estudou também no Westminster Choir College, mestrado, e na Universidade de São Paulo, bacharelado. Foi integrante também do Houston Grand Opera Studio em 2003 e 2004. Seja muito bem-vindo, Ricardo Balesteiro. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Ricardo. Um grande prazer realmente te receber, porque quem trabalha com música de câmara no Brasil, piano colaborativo, tem, assim, uma inspiração no seu trabalho. Muito obrigada. É um prazer. Obrigado. Obrigada. Ricardo, a gente podia começar, por favor, para você contar para a gente como aconteceu o seu processo de aprendizagem musical. Meu processo que ainda não se concluiu, né? Porque a gente nunca para, né? Nunca. Ele foi primeiro ligado ao piano mesmo, ao ensino não institucionalizado, ou seja, ensino particular de piano. E depois de um tempo, não muito, eu acredito que uns 5, 6 anos, eu já me voltei ao canto. De alguma forma, aconteceu um evento na minha vida e eu tive encontro com uma cantora que virou uma amiga, uma colega, e através dela eu cheguei às aulas de canto. Mas nesse período de 5 anos que se iniciou com aulas particulares aqui em São Paulo, dentro desse período eu também tive em Salvador, na Bahia, e eu fiz o curso preparatório da Universidade Federal da Bahia por 2 anos e meio. Eu fui aluno lá de Esther Cardoso, que foi uma pianista que faleceu há alguns anos, 6, 7 anos, que foi professora também do Ricardo Castro. E lá eu tive o privilégio, a sorte de trabalhar um pouco com a Esther. E aí a minha família teve que voltar para São Paulo, porque eu estava em Salvador justamente por conta de trabalho, né, de uma proposta de trabalho que meu pai aceitou, e ficou lá por 2 anos e voltamos. Na volta, eu continuei trabalhando, estudando piano com professores particulares, mas já uma pessoa que estava ligada não só ao piano, mas também à composição, que é o Amaral Vieira, né? Então, a musicologia, enfim, uma pessoa que é interessada em muitos aspectos da música. Isso eu devo ter começado a estudar com ele aos 15 anos. E isso acabou acendendo, digamos assim, meu interesse por uma área mais expandida da música, e não só piano, né? Eu me lembro que ele prestava gravações de repertório variado, desde música coral, música sacra, até canções e tudo mais. Então, eu tive, digamos, uma série de situações, né, que ocorreram e que acabaram me aproximando cada vez mais desse universo do piano, em parceria com outras coisas, outras tantas coisas, né? Então, meu aprendizado é esse, quer dizer, ele se inicia como muitos de nós, né? Mas ele logo encontra o canto, encontra outras formas do trabalho do pianista mesmo. E quando eu falo logo, eu comecei muito tarde a estudar piano,
mais ou menos 11 anos, por aí, mas aos 16 eu já estava tocando em aulas de canto. Claro, não tinha muita ideia do que aquilo seria, e nem do que era efetivamente, mas eu me joguei naquilo. Enquanto eu não fui expulso, eu permaneci nas aulas. Então, quando eu entrei na faculdade, na USP, aos 18 anos, 18, 19, eu já tinha 2 anos de vivência com aulas de canto. Então, eu já tinha, de alguma forma, claro, não atuava profissionalmente, a gente não pode dizer isso, mas eu estava no campo de trabalho, de alguma forma, né? Então, sempre a minha vida foi em relação a essas coisas que se aproximaram de mim, essas atuações, digamos, né, do piano colaborativo, que se aproximaram de mim até mesmo sem o meu menor conhecimento, né? E aí eu fui fazendo a minha formação também como pianista, mas em paralelo. Então, eu nunca me aproximei de um professor que fosse refratário ao trabalho colaborativo. Que isso, às vezes a gente escuta, né, de colegas, meu Muito. professor não é muito favorável. Eu tive a sorte de não passar por isso. Que Antes bom. da USP e durante a USP, que eu estudei justamente com o Gilberto Tinetti, lá que faleceu sábado passado, que era uma pessoa que também atuava, né, na música de câmara muitíssimo. Sim. Então, ele era aberto para isso. Nas nossas aulas de piano, eu fazia repertório de piano solo, mas muitas aulas eram dedicadas ao repertório de música de câmara ou à canção, etc., né? Então, é realmente uma confluência aí de encontros que fizeram com que eu me aproximasse mesmo. É uma identificação total com essa área que eu tenho. É fantástico. Eu ia mesmo te perguntar como e quando você se aproximou, né, desse repertório, mas foi um processo bastante natural, né, Ricardo? Exato, exato. E Que bom. naquela época, que a gente está falando do final da década de 80, começo da década de 90, não se falava sobre isso, né? Não. Não era um assunto como é hoje, né? Não era um território reconhecido, formado. Eu acho que várias pessoas, digamos, pavimentaram o trabalho para a gente, e uma delas, claro, é o Aquile Pique, mas também Sim. Joaquim Paulo do Espírito Santo, pelo menos aqui em São Paulo, outras tantas pessoas em outros lugares, né? A gente sabe que em Goiânia havia, enfim, várias pessoas que trabalhavam nessa vertente, também criando disciplinas, não é mesmo, sobre acompanhamento, já há muito tempo em Goiânia, mas eram, digamos assim, eram atividades e iniciativas pontuais, né? É. E pouco a pouco isso acabou entrando no ambiente acadêmico, né, como um território. Então, a gente nem sabia do que de fato era, né? É. Tinha nome. Eu me surpreendi, depois de alguns anos já trabalhando na área, quando eu peguei um catálogo chamado Musical America, que tinha, né, que ainda tem, deve ser formato digital hoje em dia, e você tinha a listagem de agentes, de agências de concertos dos Estados Unidos, de lugares para tocar. E uma seção era dedicada às escolas. E algumas escolas faziam propagandas, né, dos cursos que tinham e dos professores, né, como chamar isso, né? E muitas dessas grandes escolas, por conta da ordem alfabética que vinham os cursos, começava com accompanying, né? E aí eu falei, nossa, será que isso tem a ver com o que eu faço na aula? Né? E aí eu fui me dando conta que aquilo, claro, rapidamente, né? Estou falando do que aconteceu num dia, né? Que aquilo era uma área constituída nos Estados Unidos, muito constituída já de décadas, né? E aí eu fui para lá justamente porque eu reconheci que aquilo estava já relativamente sólido, que era um número grande de escolas que abordavam esse assunto. E eu reconheci em algumas pessoas que foram mentores que eu tive uma possibilidade de crescimento, né, de uma imersão na Claro, área, né? claro. Só que não foi um contato, digamos, de aprendizagem, no sentido, eu não sei nada sobre esse assunto e eles me ensinaram. Justamente porque eu tinha, quando eu fui para lá, quase 10 anos de experiência na área, né? O que eu cheguei lá eram com perguntas muito bem consolidadas, assim, sabe? Bem maduras já, apesar da minha pouca idade. Quando eu cheguei lá, de 24, 25 anos,
Mas isso surpreendeu muitas pessoas ali, né? O próprio meu professor Dalton Baldwin, que foi do meu mestrado, ele falava, né? É impressionante como você se identifica com o canto, muito, 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 né? É muito raro ver isso em uma É pessoa raro, é verdade. então jovem, né? Eu estava com 23, 24 anos. E eu tinha uma antena específica para coisas de canto, sabe? Que eu fui sacando naturalmente. Tempo para respiração. É claro que dicas muito específicas, mas muito rápidas, eu tive logo de cara, com o professor de canto com quem eu tocava lá atrás, que ele falou: segue o texto, Ricardo, segue o texto. E aí, sabe, ele só falou isso, mas aquilo abriu um horizonte enorme, né, para eu explorar. Então, realmente é uma história. Não tem nem como imaginar minha vida sem canto, né? Sem ou parceiros, né? É claro que eu também atuo com música de câmara instrumental, mas o canto é uma coisa cotidiana mesmo, né? Avassaladora, uma presença assim, avassaladora no cotidiano da minha vida. E o canto me interessa em muitos aspectos. Né? A música de câmara instrumental me interessa apenas como pianista, pianista mesmo, parceiro. Mas o canto, como pesquisador, como professor, como Sim. orientador de diversos gêneros, desde a ópera até a canção. Né? Eu me entusiasmo com questões ligadas desde a fonética, a fisiologia vocal, entendeu? Tudo. É interessante, Ricardo, você falar isso, né? Principalmente sobre Goiânia, porque é verdade, assim, a gente tem um histórico, né? Eu fui aluna de piano acompanhamento da Maristela Batista, né? Que é uma pianista acompanhadora. O Nelson Freire ficou encantado com ela quando a ouviu, né? Temos, né? Tínhamos também temos ainda, né? Graças a Deus as duas, mas também a Heloísa Barra. Sim, Então, hoje temos a Maria Caroline Porto e o sim, Sérgio Paiva, que são maravilhosos pianistas, né? Para cantores também especializados. Então, eu acho que também que a gente tem uma sorte, né, Ricardo? Porque não é todo lugar que é assim, né? exatamente. Como eu estive em Goiânia algumas vezes, eu percebi que foi uma coisa cultivada, claro, em décadas, né? Através de décadas, Sim, sim, parcerias boas, pessoas muito competentes e que sabiam de fato o que era canto, a interpretação da canção, né? sim, A presença de muitos compositores que visitavam, como Camargo Guarnieri, desde lá atrás. sim. E gente que não só já se formava muito bem em Goiânia, né? Inclusive, tantos goianos e goianas estão aqui em São Paulo, né? Que são o que há de melhor aqui no canto em São Paulo, em grande parte é oriundo de Goiânia, isso já há muitas décadas, né? Então, essas pessoas já vêm com essa bagagem e outras tantas pessoas aí, né, como você, que foram estudar em outros lugares e se aprofundam constantemente. Então, é um lugar privilegiado mesmo, né? É, Único, né, Andréia? Único, porque São Paulo não é assim. São é. Paulo é uma outra coisa, é uma outra relação. Como é que você faz a leitura de São Paulo, assim, como- nesse aspecto? São Paulo é um lugar que a atividade operística se sobrepõe às outras, historicamente falando, Ok. né? Então houve iniciativas muito pontuais, como o da Martha Hare, de estabelecer uma outra visão sobre o que canto é, né? Não só circunscrito a um modo de fazer, digamos, a um modo vocal de realizar a música, né? Uma abordagem vocal, estética, orientada. E isso prevalece muito, né? Então, não é muito comum você ver, fora do ambiente acadêmico, as pessoas se aproximando do repertório, por exemplo, de canção, como em Sim. outros lugares, como em Minas, por exemplo. Eu já fui tocar várias vezes em Minas, e existe, então, um movimento em relação à canção, como havia no Rio, né? Mas em São Paulo, eu sempre percebi uma outra coisa. Agora estamos num outro momento, mas, assim, não tem sido fácil. Imagino. Uhum. Então, agora a gente tem jovens cantoras, de 40 para baixo, que fazem canção assim como ópera, mas isso numa geração lá de trás,
era impensável. As pessoas eram estereotipadas, assim, né? Você tem uma voz É. para ópera, então você só vai cantar ópera, sabe? Uhum. Então, toda a nuance, o trabalho de flexibilidade, nuance, não está muito, digamos, não é uma preocupação central da maior parte das pessoas aqui em São Paulo ainda. Está melhor, eu acho. Mas eu ainda, quando eu vou escutar certas coisas, eu vejo que tem um afastamento dessas sutilezas, dessas pequenas coisas que são grandes, né, no fazer Sim, musical. É como se sim. as pessoas pintassem mais grandes linhas, grandes traços, né, e não tivessem habilidade para lidar com pequenas coisas, como detalhes de dicção, de conjunto, de fraseado, tudo mais, sempre coisa mais blocada, digamos assim, né? Uma apresentação, às vezes, ouso dizer até muito pouco elaborada do texto, uma coisa vocal, né? Isso acontece bastante. E eu sempre, não sei, pode ser, a gente sempre fala, né? A grama do vizinho é mais verde, né? Mas eu tive impressões muito distintas, né, quando eu estive em Goiânia, ou seja, outra coisa. Percebi não só uma abertura, mas um, um know-how de se fazer aquilo. Que Aham. aqui eu não senti. Minas, mesma coisa. Que bom ouvir isso, é verdade. Porque é verdade, a É, gente mas tá é, isso. mas é. Agora, falando de São Paulo, Ricardo, você é professor, né, da USP, uma das universidades mais respeitadas, né, do mundo. E aí, você trabalha focando mais nos pianistas, mas você trabalha também em outras disciplinas e projetos, né? Você pode contar para a gente, por favor, como é que tá essa sua realidade atual, profissional? Na verdade, o meu contrato inicial, quer dizer, quando houve o processo seletivo, né, em 2005, foi em 2005, era para uma vaga de professor de repertório vocal. Então, na verdade, pertencia. Não existe um departamento de voz, existe um departamento de música, né? O nosso departamento não é subdividido, mas era uma iniciativa do curso de canto. Então, as matérias obrigatórias que eu sou responsável, desde da minha contratação inicial, são de canto. Quais? Repertório de canto, né? Prática de repertório de canto. Quer dizer, um trabalho de preparo estilístico, artístico, interpretativo do repertório, seja de ópera ou canção, paralelo ao trabalho de técnica vocal feito pelo professor de canto. Tá? Então, as pessoas passam 3 anos estudando comigo nessa disciplina. Depois, uma outra disciplina que inicialmente se chamava montagem de ópera e agora se chama práticas, percepções e poéticas corporais e a performance vocal. Porque numa reformulação que fizemos, eu e a professora Marília Velarde, que é da USP, mas de uma outra unidade, a gente entendeu que o trabalho corporal ele não está circunscrito à ópera, né? Ele é feito em cima de bases diferentes que vêm do teatro, da dança ou de práticas somáticas, e ele é aplicável, digamos assim, não é uma palavra boa, mas a diversos gêneros e não a ópera. Então a gente não está interessado em trabalhar só com o gênero e com os modos de fazer e pensar óperas consolidadas, né? Então, o que era montagem de ópera, pouco a pouco foi se transformando nisso, pela minha própria insatisfação, né? Mas eu só consegui efetivar isso com a colaboração dela. Então, essas são as 3 disciplinas obrigatórias. Só que, é claro que eu criei uma quarta, que é obrigatória para canto, que é fonética aplicada ao canto, porque não tínhamos, né? Então, isso não estava previsto no meu contrato inicial. E disciplinas optativas para pianistas. Uma delas é chamada colaboração pianística, que eu acredito ser a primeira disciplina com esse nome no Brasil. Sim. Que foi uma coisa que eu falei, eu preciso resolver o nome disso de alguma outra forma que não seja acompanhamento, né? E aí eu fiquei quebrando a cabeça. Não sem humor, eu usei o nome colaboração pianística, porque eu acho um nome um pouco esquisito, né? Mas pelo menos ele define uma área, define que é um trabalho de parceria,
Claro. Né? E define que ele está não circunscrito, mas que ele pertence também ao universo do piano, né? Não é uma coisa paralela. E essa disciplina ligada aos pianistas, efetivamente, eu desenvolvi numa boa parte desses mais de 15 anos, né, 16, 17 anos que eu estou na USP, como extensão. E porque, enfim, não havia. Você abria a disciplina, ninguém aparecia. Né? Assim, tipo, o que é isso? Foi uma grande indagação que surgiu das próprias pessoas que lecionavam e estudavam na época. E eu abri para fora. E muitas pessoas que vieram de fora se transformaram em grandes, grandes pianistas colaboradores. Desde o começo. Dois deles, um está na Ópera de Leipzig agora, que é o Paulo Henrique Almeida, excelente pianista, aluno do Eduardo Monteiro, que mergulhou na coisa da colaboração, em especial na ópera, na preparo de ópera, como pianista ensaiador, mas também preparador. E o Alfredo Abate, que está em várias casas de ópera também. La Monnaie de Bruxelas, Salzburgo, Ópera de Paris. Então, lá atrás eu já entrei em contato com esses jovens que tinham também uma predisposição enorme. E é claro que a minha aula foi de caráter introdutório mesmo, né? Mas foram bases muito sólidas. Então, eles já atuavam aqui em São Paulo profissionalmente. E o caso do Paulo, né? Ele chegou na Europa com 40 óperas no repertório. Poxa, E o fantástico. Paulo não foi estudar na ópera, na Europa, ele foi trabalhar, ele foi contratado. Ele chegou lá como brasileiro e foi contratado. Né? Então, mas eu tenho as minhas dificuldades em lidar com o lugar disto em relação aos estudos de piano. Isso talvez seja uma outra questão, não sei se a gente trata agora ou depois, mas eu explico um pouco por quê. É um incômodo que eu tenho. Porque eu acho que o ensino hegemônico do piano, é claro que há exceções, ele se abstém de tratar de coisas que são relacionadas à aprendizagem musical. E uma delas é leitura. Então, assim, tem muita gente que ensina piano e acha que a questão da leitura, da prática da leitura, do incentivo à leitura, de repente propor um repertório mais acessível para variar mais e não um repertório mais difícil e a pessoa fica exatamente, e a pessoa passa muito tempo sem ler, né? E eu tive muito pouco diálogo com a área de piano nesse aspecto, porque não é que nós lemos melhor porque nós somos melhores ou porque é porque a gente lê mais só. Então, essa ausência da leitura, por exemplo, no piano me incomoda. Por quê? Porque sobrecarrega a área de colaboração e reduz a área da colaboração como se fosse uma área funcional, onde você vai aprender a ler melhor. Isso me irrita profundamente. Porque ler bem não te ajuda, mas não é sinônimo de tocar, de acompanhar. Né? Com Não é certeza. sinônimo. Não é. E as pessoas, muitas vezes, elas entendem isso, né? Não é porque... há pianistas excelentes colaboradores que não são bons leitores. Né? Mas há um campo de trabalho enorme, às vezes, que está à disposição dos tantos pianistas que nós produzimos ainda que tenha reduzido muito esse número, né, no Brasil, mas as instituições ainda formam muitos pianistas, tem um mercado enorme que ele não é ocupado. Porque as pessoas, elas tocam determinadas obras, mas elas são incapazes de, em uma semana, aprontar de alguma forma, né, um repertório que não seja tão exigente. Então, eu acho que essa discussão ela não pode estar distante do que é o piano, do ensino do piano. Com certeza. Né? E é claro que eu sei que tem colegas em muitos lugares, por exemplo, claro, tem tantas pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, mas a Gisele Pires
na UNB faz um trabalho bacana de integração dessas questões. Sim. Né? E eu acho muito importante, especialmente no Brasil, onde a gente tem bastante música para ser feita, mas pouca segurança institucional para fazer aquela música. Claro. Né? E então a minha relação com o ensino do piano ainda não está bem resolvida. Assim, eu não sei se o que em breve eu vou ter que fazer para eu tentar, de repente, criar um próprio curso, apesar de que eu tenho uma linha, dentro da linha de performance, no programa de pós-graduação, a gente tem o piano colaborativo em performance. Só que a procura beira zero, André. É mínima, É mínimo. É bom é bom você citar, né, Ricardo, o trabalho da Gisele, porque essa própria associação que foi criada, né, que ela criou agora também com várias outras pessoas, Claro. isso dá um suporte, né, maior e até mesmo para os pianistas entenderem uma situação e nos colocar no centro da questão também, né, da realização, né? Então, isso é muito importante a gente trazer, né, esse assunto. Exato, né? A gente sinalizar, quer dizer, é um dos trabalhos, né? A gente não tem como apontar todos, mas são Claro. muitas pessoas que trabalham nisso e eu acho que estão fazendo um bom trabalho no sentido de que elas não... Elas veem a questão do piano como uma forma mais ampla, mais aberta, mais ligada aos contextos reais. Claro. Eu acho que, às vezes, a nossa área é vista como uma especialização, mas eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que o piano solo deveria ser uma especialização. Porque tocar piano é um monte de coisa. Esse piano colaborativo que a gente chama não é uma especialização. É é um campo expandido de atuações. Claro. Né? É. Real, palpável. Né? É. Do nosso lado, que pode ser, vai ter em Goiânia, assim como vai ter aqui, assim como vai ter em Ribeirão Preto, assim como vai ter em Vitória. Sim. Né? Piano solo, o que é de fato isso? Isso, assim, é uma especialidade, na minha visão. Mas, como a gente é vítima de uma hiperespecialização do século XX, o curso de piano ele tem a cara de uma hiperespecialização. Como se tocasse, como se você for um virtuoso, você estivesse preparado para fazer todas as outras coisas, porque todas as outras coisas nessa acepção estão abaixo do virtuoso, e não estão. Elas estão em vários outros lugares. Com Então, se certeza. você se prepara como virtuoso, você pode não saber fazer mais nada além daquilo, e os campos de atuação estão ali, prontos para te esperar, e você não está se dando conta disso, está percebendo isso, né? Eu vou aproveitar esse seu gancho, né, do campo de atuação e queria te perguntar como é que você, como integrante do Houston Grand Opera Studio, como você poderia descrever para nós essa experiência, por favor? Essa experiência foi única, né? Na verdade, é assim, o meu ex-professor falava, olha, eu sei que você gosta de ópera, mas eu não consigo ver você trabalhando numa casa de ópera. E ele falava, porque eu vejo que você tem, sua inclinação é para o trabalho a dois, né, desse encontro. E a casa de ópera, não aqui, né, porque a gente não tem uma atividade de ópera consolidada no Brasil, isso é verdade, essa é a verdade. Mas uma casa de ópera mais consolidada, maior, enfim, que atua num âmbito internacional, é uma indústria. Tá? É uma indústria. E você, então, tem que saber quais são os seus lugares nessa linha de produção. Né? Então, ali, a vantagem é que a gente, ali, no Opera Studio, que exatamente era, eu ganhava como um jovem artista, não era um profissional, era um jovem artista, como se fosse um estágio pago, remunerado, relativamente bem pago para um estágio, né? Eles expunham a gente a diversos contextos e atuações dentro de uma casa de ópera. Por exemplo,
tocar em ensaios de cena, tocar em audições de cantores solistas, fazer regência interna de coisas corais que estão acontecendo na coxia, passar legendas, soprar o ponto, né? Fazer o ponto, ou seja, antecipar as linhas dentro daquela caixa, onde o texto é passado com antecipação para os cantores. Um pouco de regência, aula de regência era dado, idiomas, e aí vai. Eu não sei, nem me lembro de tudo que a gente fez. Mas não só em aula, mas a gente tinha a possibilidade de atuar. Então, a gente trabalhava nas produções reais. E era muito desesperador, porque eram pessoas muito, muito famosas que estavam cantando. Eu tinha meus 29 anos ainda, era um pouco assustador tudo, sabe? Sei lá, primeira semana de trabalho, tocar tosca, e vai, aquele ensaio, aquele coro enorme, tudo mais. E um nível bem alto, assim. Pelo menos na época eu achava acima do que eu tinha visto até então, tá? E eu me sentia sempre incapaz de fazer as coisas, sabe? Eu sempre me sentia despreparado para fazer aquelas coisas. É impressionante. Então era dá muita aflição. E uma das atuações mais importantes disso tudo, e acho que isso tem a ver mais diretamente com a sua pergunta, é que a gente atuava mais como pianista ensaiador, ou seja, sempre havia uma pessoa responsável pela direção musical naqueles contextos. Então, muitas vezes nos ensaios cênicos os regentes iam, uma coisa que não acontece no Brasil, os regentes eles não vão no ensaio cênico. Sim. E lá não, era normal ir porque você vai acompanhando o fazer musical à medida que a configuração da cena vai se constituindo, né? Então eu tocava, eu tinha que tocar num nível bom, né? Com as cores corretas da orquestração, obedecendo ao que estava sendo colocado na regência. E isso foi um aprendizado, um grande aprendizado, porque eu consigo dar boas aulas sobre isso para essas pessoas todas que estudaram comigo, porque é uma experiência muito única, muito diferente. Maravilhosa. E do outro lado, por outro lado, eu acho que o que eu carrego mais comigo mesmo é de ter tido a convivência com cantoras e cantores excepcionais numa mesma sala de ensaio. Porque eu comecei a entender e ouvir melhor o que canto é. E aquelas pessoas eu ensaiava com aquelas pessoas, depois nas óperas eu ouvia aquelas pessoas sistematicamente, à distância. Então, meu ouvido ele mudou totalmente, o entendimento do que é canto para mim, do que é dicção, quais são as dimensões da articulação de um texto, qual é, digamos, a qualidade de vibrato ou de não vibrato que as pessoas vão empregando, a leveza em relação à orquestração mais leve ou a densidade em relação à orquestração mais pesada, depende dos trechos. Isso tudo fui meio que adquirindo pouco a pouco. Obrigada, Ricardo. Isso é tão importante porque essas experiências, né, que você detalha tão bem são muito importantes, sabe, para o nosso aluno que está buscando, né, essa área de atuação. Nossa, muito obrigada por compartilhar conosco isso tudo. Você realmente você tem uma experiência de trabalho muito rica, né, e muito diversificada, né? Exato, é verdade. E você também trabalhou com nomes importantes da música mundial, como Adélia Issa, o Alex Klein, Ray Chan. Você poderia também nos contar algumas dessas histórias, né, tanto pessoais como profissionais, que eles Sim. deixaram marcas em você? Sem dúvida. Tem parcerias que eu desenvolvi ao longo de muito tempo. Por exemplo, a Adélia, a primeira vez que eu toquei com ela, eu devia ter 20 e poucos anos. Foi uma parceria que enfim, perdurou por mais de 2 décadas, né? Muito trabalho, muitos recitais, muitas viagens pelo Brasil, né? Outras pessoas com quem eu atuei de uma maneira mais sistemática, por exemplo, Antônio Del Claro, violoncelista, Cristiano Alves, clarinetista, né? São pessoas que
foram muito presentes na minha vida. Gabriela Patti, cantora, foram presenças mais constantes. Outras pessoas, especialmente músicos estrangeiros, foram encontros em festivais, ou festivais de música de câmara, ou de Campos do Jordão. Então, por exemplo, ou às vezes convites específicos para turnês, sabe, de artistas, como vai acontecer agora com o clarinetista húngaro. Então, eu sou contratado para ter poucos ensaios e tocar com esse clarinetista, né? Com o Ray Chen, que é um violinista que ficou bem famoso, ele tinha ganho o concurso Rainha Elizabeth de Bruxelas. E como premiação, eles estavam fazendo turnê no mundo. Então, eu fiquei responsável por tocar com ele e com um cantor também premiado nessa turnê brasileira. E o que a gente aprende, né? Eu acho que as relações mais duradouras são de trocas mais profundas, né? São transformações, né? Um acaba se transformando em relação ao outro. É claro que algumas pessoas tinham muito mais experiência, eu acho que do que eu, então o aprendizado é maior, né? Você observa muitas coisas, a pessoa tem um envolvimento maior com o repertório e tudo mais, mas em nenhum momento, quando eu trabalhei com pessoas mais velhas, mais experientes, eu senti como eu vou dizer, um certo preconceito ou uma impossibilidade assim de falar, de me expressar. Eu sempre senti que estavam abertos, muito abertos, não é nem muito abertos ao que eu tinha a dizer e a propor, né? E o respeito muito grande que essas pessoas sempre tiveram com o meu trabalho. Adélia, Del Claro, entre outras tantas pessoas. Esses estrangeiros, às vezes, por exemplo, o Alex Klein. O Alex Klein, quando eu toquei com ele, eu toquei algumas obras, eu não me lembro, são várias no festival. Eu me lembro de uma variação do Oswaldo Lacerda que a gente ensaiou meia hora antes de tocar, era uma coisa para criança. Mas eu me lembro muito como ele me inspirou em relação ao fraseado. Eu nunca tinha tocado com uma pessoa com um fraseado tão rico. Então, é um momento de surpresa, né? Assim, que é um fazer musical que está sendo realizado ali, né? E eu tenho o privilégio de não só perceber, ouvir, mas de tentar jogar com aquilo, né? Então, são muitas oportunidades que eu tive de crescer, muito mais até, eu digo, é que é de outra natureza, não dá para comparar se é mais ou menos, mas é um crescimento vivo, né? Sim. Que está sempre ali, porque sempre me proposto coisas diferentes, e eu sempre mudo a minha escuta, sempre mudo a maneira de ver as coisas, e me entusiasmo com essas mudanças. Claro. Não, você falou, né, sobre essa diferença também, né, do que a ópera não é muito consolidada hoje no Brasil, né? E em relação à sua prática, como participante de membro de comissões científicas, né, de vários congressos direcionado ao piano ou ao canto, né, à música de câmara, para você, o que é mais difícil no Brasil para ter uma carreira toda dedicada ao piano colaborativo? Pergunta difícil essa, André. Eu não sei, eu tenho hipóteses, né, suposições, assim, tipo, eu acho que tem um preconceito muito grande, assim, que ele não é revelado, sabe? Ele sempre fica implícito. Eu acho que tem um preconceito enorme. Também acho. Me entristece não porque eu faço isso e as pessoas não reconhecem, me entristece porque muitas pessoas deixam de fazer isso, né? E de entender isso com profunda seriedade, né? Eu me lembro de um workshop que eu dei para vários professores de um projeto social em São Paulo, e eles eram peristas correpetidores desse projeto social. Tem ensino de canto, de coral, de instrumentos, uma coisa enorme, né? E eu fui chamado algumas vezes para fazer um curso de capacitação. E aí me perguntaram uma vez, numa dessas sessões,
quando que eu estudava o meu repertório. E aí eu fico meio... Como assim? Não estou entendendo. Não, o seu repertório solo, quando você estuda. Eu falei, é porque o meu repertório é o repertório de colaboração também, assim como se eu tivesse... Eu não vejo diferença, entende? Eu cuido com o mesmo carinho uma canção de Bellini ou uma sonata de Brahms para violino e piano, ou uma peça solo. Eu não vejo... São coisas diferentes, mas eu sempre estudo tudo, eu sempre trabalho tudo. E aquilo é importante para mim. Agora, é claro, tem gente que não vê, não percebe o que está sendo feito, né? Porque as pessoas estão treinadas a ver quem está em destaque. Elas têm uma ideia de solista e alguma outra coisa. Elas não escutam efetivamente a música como um todo, na totalidade, né? E eu acredito que seja uma questão até pior do que músico de orquestra, né? Porque a gente está num ambiente que ele é medido pelo o quanto você faz sozinho, né? O quão bem você faz aquilo sozinho. E à medida que a gente está em contato com outra pessoa, parece que a gente não está visível, né? A gente desaparece porque o foco fica sendo outra pessoa. Uma questão importante que eu queria trazer, que eu acho que seria legal falar, teve, depois de muitos anos, de décadas, André, eu dei um recital de piano solo em São Paulo. Tá? Foi um convite de um cara muito bacana, que tem uma série de piano. Falei, quer saber, vou fazer isso. Resgatei algumas peças, aprendi coisas novas, suíte em si bemol de Handel, que eu sempre quis tocar. Depois fiz um programa bacana, assim, né? Tinha algumas coisas antigas, algumas coisas novas. E eu percebi que muita gente que nunca tinha me visto e nunca me viu tocando com outras pessoas foram assistir. Então eles só me veem como pianista quando eu toco sozinho, mesmo que isso seja uma vez a cada 25 anos. Então, só existe uma validação Sim. restrita, que é você só é pianista quando está tocando sozinho. Ao passo que eu toco muito em São Paulo. Olha, eu toquei na região de São Paulo, não necessariamente na cidade, nos últimos 25 dias, 10 concertos diferentes. Incrível. São programas que se repetiram, naturalmente. Mas programas muito legais, com coisas muito bem produzidas, sabe? Sesc, Teatro São Pedro. Só agora. Eu não vi nenhum pianista, jovem pianista. Pelo menos não vi depois. Aí, quando eu vou tocar o recital de piano solo, aparece, ou quando eu vou tocar um concerto de música com a Orquestra de Câmara da USP, que já fiz há uns 3, 4 anos, vão. Então, para mim, isso é sintomático. Sim. A mesma pessoa, ela é invisível quando ela atua daquela forma. Então, esse é o trabalho que a gente tem pela frente, né? É muito importante essas pontuações, porque se a gente para pensar, isso acontece com muita gente. E a gente precisa falar, entendeu? A Com gente precisa certeza. falar. Enfim, a minha experiência, né? Tem pessoas que pensam diferente? Claro que tem, mas a minha experiência é essa. E continuando aí com esse assunto aí né, dessa separação, né, que o público coloca, você participou em 2018 do Encontro Internacional de Música e Mídia, né? Você apresentou junto com o Guilherme Baldovino o seguinte tema: a invisibilidade do pianista colaborador, né? Análise de representatividade na imprensa paulistana. Como é que você avalia essa invisibilidade em 2022? Continua. Então, pois continua, né? O Guilherme foi meu primeiro orientando da área de prática mesmo, de performance, não de, digamos, questões interpretativas, não falar sobre, mas realmente trabalhar no ofício do piano colaborador. Foi o primeiro. E eu achei sintomático porque nas discussões sobre projetos, né?
os olhos dele brilharam quando eu falei sobre essa questão da invisibilidade. E aquele assunto fisgou ele de tal forma. E ele desenvolveu um trabalho que eu recomendo que as pessoas procurem. Ele é brilhante, um cara brilhante que está na UNB agora. Então, eu estou como orientador, né, nesse trabalho. Não é meu trabalho, é o trabalho dele. Mas foi uma ideia que eu tive e ele gostou, ele fez lindamente. O que ele fez no trabalho? Basicamente, ele olhou textos escritos por pianistas colaboradores desde o início do século XX até o começo do século XXI, mais ou menos 100 anos, e percebeu uma recorrência de narrativas de reclamação. Olha, não me veem, não me reconhecem, anedotas, né? Que a gente conta rindo depois, mas a gente se magoa, né? E aí ele foi compilando primeiro isso é uma parte do trabalho dele. É quase como se ele fosse angariando aí dados para uma justificativa de falar, olha, esses caras estão falando por tanto tempo, o lugar de fala deles traz essa informação. A gente não é visto. Ou quando a gente é visto de uma maneira esquisita. Né? Aí, o que ele fez? Ele pegou o Estado de São Paulo, jornal, e que é um jornal longevo, tradicional, conservador, por assim dizer até, ligado a uma instituição cultural renomada em São Paulo, que é o Cultura Artística, a Sociedade de Cultura Artística, que tem uma série bem longeva, né, de concertos, com um grande número de concertos de música de câmara, especialmente antigamente, de canto. Então, é um terreno fértil para ele pode explorar. E nesse trabalho, ele viu que quando era canto, por exemplo, canto e piano, aí falava muito pouco do pianista. Então, existia graus, ele foi meio que percebendo com uma análise por um lado, quantitativa, de recorrências, etc., e outro, qualitativa, de tentando entender essas figuras de representação, através da sociologia mais, né? O quanto, às vezes, a gente fica totalmente apagado, às vezes mais ou menos apagado, e a gente só aparece mesmo nos contextos da colaboração quando a gente está tocando um quinteto. Sim. Que é basicamente a mesma narrativa que a gente escuta de pianistas solistas que eles não vão tocar como uma cantora, mas eles tocam um quinteto de Schumann, de Brahms, etc., de Shostakovich. Então, as narrativas, elas batem, né? E, na verdade, isso sempre ocorreu, continua ocorrendo, existe uma variação de número, mas não tem uma melhora, não deixou de ocorrer. Né? Eu mesmo toquei vários concertos recentemente que foram resenhados, que foram criticados. Inclusive, tenho tocado um recital inteiro para uma cantora e um cantor. Falaram sobre a cantora, sobre o repertório, sobre o cantor, e não falaram nada, nenhuma frase sequer sobre o meu trabalho. Sequer. E, curiosamente, essa pessoa que escreveu esse absurdo, ele fez, alguns anos atrás, 2, 3 anos, ou seja, poucos anos atrás de ter escrito essa crítica, ele fez um texto sobre o Gerald Moore, falando sobre o pianista inglês famoso, que, inclusive, o nome do livro autobiográfico dele é Am I Too Loud? Estou tocando muito forte. Né? E ele começa sobre isso, né? Eu preciso ficar invisível? Preciso sempre me rebaixar em relação ao outro? Então, mesmo ele tendo escrito um texto sobre esse pianista, ele está preso num modo de perceber as coisas que te invisibiliza, ponto. Você não está lá. Exatamente. E eu toquei Poulenc, ciclos, Caligram, que é um ciclo maravilhoso. Não estou nem falando se a parte do piano é difícil ou fácil, isso é bobeira. Mas a música... Ela não tem como se desassociar do que o piano está dizendo. Né? Então, isso realmente ainda existe. A gente podia aproveitar, né, e ouvir um pouquinho. Eu queria
que você falasse sobre um pequeno trecho, você com um belino, por favor, que eu Com queria um colocar. belino, né? Ah, então, esse trecho, ele justamente mostra um pouco desses projetos que eu tenho feito, tanto na canção quanto na música de câmara instrumental, com outras artes, em especial dança, né? Ah, ok. Então, aí vocês vão ver duas canções curtas que estão emendadas, não sei se vão ouvir todas, mas enfim, do Dichter Liebe, de Schumann, e numa concepção cênica do William Pereira, e uma Aham. coreografia do Milton Coatti. E Ah, que esse pessoal da São Paulo Companhia de Dança. Então, essa foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo desse gênero, né, multidisciplinar, por assim dizer, e 2018. E foi um espetáculo que a gente fez uma temporadinha de 3 noites, e depois a gente refez em 2019. Somando as duas temporadas, a gente deve ter apresentado ao vivo, né, não estou falando online, mas ao vivo, para 3.000 pessoas. O que, se você parar para pensar, repertório de canção é sim. um público enorme, É, né? Então eu é. entendi também essa questão de tentar alcançar pessoas, Uhum, sabe? Atravessar as pessoas com esse repertório. uhum. Então é isso que vocês vão ver. Ah, que lindo. Vamos. Aus meinen Tränen fließen die Blumen hervor, und eines Tages werden ein Jahr die Fahnen auf. Und wenn du mich lieb hast, Liebchen, schenk ich dir Blumen an. Und vor deinem Fenster soll liegen das Lied der Nacht, die Wahl. Die Rose, die Augen des Sonnen, die ich liebe dich, jeder kleine, die kleine, die kleine, die kleine, sie sind alles Rose, und alles Song, ich liebe alleine, kleine, 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 Bravo. Que lindo. Parabéns. Obrigado. Experiência. Experiência. Você também, Ricardo, você acabou de lançar o Chosen Eyes, né? Nepomuceno and his European Contemporaries. Podia contar para nós, por favor, sobre essa produção? Sim, em Michigan, eu trabalhei com várias cantoras e vários cantores que eram alunos na época, né? Uma delas é a Kendra Sharik. E a gente ficou, quer dizer, eu voltei para o Brasil, depois de muitos anos a gente retomou contato, ela mora em São Francisco hoje em dia, e a gente fez alguns recitais lá e aqui, um deles na Sala Cecília Meirelles, com o Cristiano Alves, inclusive. Repertório que tinha as canções de Alban Berg, que tinha muitas coisas muito legais. E aí, numa das viagens que eu fiz a São Francisco, eu falei, olha, tem um compositor que eu gostaria muito de fazer com você. Ele tem muitas canções escritas em francês, alemão, até sueco, que é o Nepomuceno. Ela estava meio reticente, sabe? Mas aí eu fui, comecei a ler e ela ficou absolutamente apaixonada, né? E aí a gente começou a preparar um recital, que eu formulei um pouco também com a ajuda dela, mas tem um interesse muito específico nesse recital, que é colocar Nepomuceno com outras personalidades, que tem algumas afinidades de diversas naturezas com o Nepomuceno. Então, Grieg, Strauss, Chausson, ou que criam certos contrastes. E o meu interesse era justamente mostrar o Nepomuceno entre essas pessoas, entre esses autores, com a intenção de mostrar que ele fica lado a lado. Era esse meu interesse. Então, eu não separei, eu misturei. Não é
blocos misturados. E a gente fez esse recital em São Francisco, numa outra cidade da Califórnia, em Ribeirão Preto, São Paulo, vários lugares. E a gente primeiro fez apresentações. Calculo umas 6, 7, não mais, muito mais que isso. E aí eu falei, bom, vamos gravar, né? Então, depois disso, a gente gravou em 2019. Já faz muito tempo que isso foi gravado. Né? 2020, ou será que foi 2020? Agora eu não me lembro. Não, 2019. Aí a gente estava muito ocupado, a gente não conseguia trabalhar na edição, responder, ela também teve um outro projeto, que ela precisava editar com mais urgência, e ficou meio no forno. Do 2020, que foi, na verdade, o centenário da morte do Alberto Nepomuceno, eu adoraria lançar, mas teve pandemia, né? Então, tudo atrasou, né? A gente adiantou a edição, mas toda a produção do CD ficou... E a gente só conseguiu lançar agora, esse ano. Né? Então, esse álbum está disponível no Spotify, YouTube Music, várias coisas, e também em CD. Eu estou esperando a chegada, e deve estar ficando disponível, pelo menos aqui na loja da revista Concerto. Né? Então, é fruto dessa paixão comum que nós tivemos pelo Nepomuceno. Ela realmente canta lindamente, está super bem gravado, num piano que pertenceu ao Bernstein, inclusive. Um piano muito especial, super expressivo, gostei bastante. O cara que gravou era muito bom mesmo. É uma produção muito importante para mim. Agora, espero que eu tenha energia e meios, porque a gente se bancou. Eu tive a ajuda de 2, 3 pessoas que doaram uma certa quantia, mas teve muito dinheiro nosso envolvido nisso, para as viagens. Eu espero que nos próximos eu tenha algum apoio financeiro, assim. Tomara que a gente consiga trazer para Goiânia. Tomara. É lindo, viu? O projeto é um repertório lindíssimo e ela canta divinamente. Tá super bem cuidado, a arte, tá tudo muito lindo, tá tudo muito lindo. Vamos ouvir, então. Uau! Incrível! Que lindo! É uma baita canção, né? Que lindo! Nossa, um trabalho musicalmente, né, dos dois lados, são duas vozes, né, se comunicando, assim, é nítido, né? Essa conversa o tempo todo. Que lindo! E deixa eu só explicar um pouco a capa, é que, na verdade, como a capa e contracapa, a foto dela é a minha, então, na verdade, tem essa... Okay. Que parece que não tem nada meu aí, né? Mas não, na verdade, a cópia física seria justamente esse jogo de nós dois. Dos dois Parabéns. lados. Que bom, que bom. Tomara que vocês estejam aqui em Goiânia. Tomara. Tomara. A gente
É. Ricardo, eu queria voltar um pouquinho lá na Adélia Issa, porque eu acho que também é um tema que permeia aí várias áreas, né, das artes, que são a música, a literatura, né, as canções, os escritores. Então, é um projeto que mostrou Olavo Bilac, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, dentre outros, né, com versões de Vila Lobos, Nepomuceno, Santoro. Como que foi criado esse projeto? Grandes poetas e grandes canções. É tão diversificado com nuances que despertam na nossa alma e a nossa inspiração. Essa foi uma iniciativa, uma ideia da Adélia, já faz alguns bons anos. Aliás, na verdade, é um tema meio que recorrente em tudo que a gente fez. Desde, calculo eu, no ano de 2000 ou até 98. A gente tem vários programas, a gente teve vários programas, Grandes Poetas, Grandes Canções. Então, a ideia era buscar poesia mais conhecida, né, de cada uma dessas pessoas e musicadas por essas pessoas, por compositores, compositoras também. Fizemos muitas coisas. E tinha uma vertente mais internacional e algumas dos projetos que nós fizemos e outras brasileiras. E esse brasileiro que você se refere, foi um prêmio Funarte que a gente ganhou para fazer turnê pelo sul do Brasil, se não me falha a memória. Foi sul do Brasil. Então, a gente viajou bastante pelo sul do Brasil, pela Funarte, depois fizemos outras tantas vezes também. A gente nunca conseguiu gravar justamente por causa de direitos autorais, da dificuldade de lidar com direitos autorais dos poetas. Especialmente Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. Muito difícil. E muitas canções que a gente fazia eram com o texto do Manuel Bandeira, obviamente, porque é um dos mais musicados, né? Inclusive coisas que a gente estreou, uma canção do Guarnieri, que estava com uma última página perdida no arquivo do Guarnieri, acabou sendo encontrada na parte de violão, porque eles também estavam fazendo coisas no violão por causa do Edelton. E a gente estreou em 97, uma canção lindíssima, Essa na Minha Vida, com o texto do Manuel Bandeira. A Adélia cantava isso divinamente, era impressionante. Foi um projeto muito, muito, muito bonito. Muito bonito. Que lindo. E os seus projetos atuais? Meus projetos atuais, nesse festival que teve agora de Sesc de Música de Câmara, né, porque assim, eu fiz um projeto recente que foi uma segunda vez de um projeto que já aconteceu ano passado, que eram coreografias para obras de Villa-Lobos, Guarnieri, Ginastera e Miguel del Águila. Então, algumas coisas tinha piano, outras coisas não, mas eu dirigi musicalmente tudo. Foram uma sequência de coreografias muito legais que terminou justamente com um quinteto para piano e cordas do Miguel del Águila, que é um uruguaio que mora nos Estados Unidos. Isso foi refeito. Mas o projeto mais recente, novo, foi esse concerto de um grupo que eu dei o nome de Sampa Ensemble. Né? E a nossa proposta justamente era misturar canção e música instrumental. Então eu preparei um programa com clarineta, flauta, piano, cello e canto, meio soprano. E eu fui montando, então, por exemplo, um repertório para trios diversos, né? E diversas combinações. Então, as canções eram em parceria, né? Com flauta, com clarineta, com cello. E o miolo do programa ficou sendo vocal e as partes iniciais e finais instrumentais. Uma coisa meio clássica no início, uma coisa mais século XX depois, bem panorâmico mesmo, para poder rodar e ter uma coisa diversificada para apresentar. Com o epílogo, que é Morgen, do Strauss, no vocal, ficou bem bonito. E esse grupo foi criado para esse festival. Eu fui convidado, né, pela Cláudia Toni, pelo Christian Boudou, que são curadores do festival,
para fazer alguma coisa com canção. E eu não queria fazer só canção. Qual que é a minha preocupação central? É não isolar a canção. Então, jogar com outras artes ou com a música instrumental. Porque a minha experiência é que os recitais de canção são de menor interesse, suscitam menos interesse. Especialmente aqui, né, em São Paulo. E essa fórmula, né, ou essa solução tem dado certo, porque realmente a gente tocou para plateias, enfim, maiores e tudo mais, né? E as pessoas entenderam a canção, né, no meio desse programa, né? E a gente conseguiu fazer também uma obra de câmara maior, tipo o Chanson Madecas, de Ravel, que é cello, viola, cello, flauta, meio-soprano e piano. Eu consegui programar dentro disso também. Agora a gente vai, possivelmente, continuar esse grupo, porque esse grupo deu muito certo. Que ótimo. Muito Fantástico. certo. Parabéns, Ricardo. Quanta gentileza, né, de nos proporcionar assim, uma conversa tão agradável, variada, né, com riqueza de detalhes, né, uma experiência de vida afortunada. Muito obrigada. Eu que agradeço, André. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigada. Nós, além de mim, fazem parte desse projeto Pablo Lisboa, Wesley de Menezes, Rosângela Seba e Amira Nunes. Nós todos desejamos para você muito sucesso, né, em toda a sua carreira e muita gratidão por estar conosco. Igualmente para vocês todas. Muito obrigada. Até breve. Até. Muito obrigada por estarem conosco. Realmente um programa muito inspirador, né? Para tantos jovens pianistas e os pianistas também que já têm uma carreira consolidada. Esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas com a Reitoria Digital da Universidade Federal de Goiás, a Mississippi State University e a Universidade del Atlântico da Colômbia. Temos o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Muito obrigada. Esse programa ficará sempre disponível através do YouTube da UFG e semanalmente um convidado muito especial para estar com vocês. Muito obrigada e até a próxima semana.